Muito bom. Vamos então aprender como aplicar o TFT para a compulsão alimentar. Lembrando os passos básicos. Primeiro, você vai pensar na escala SUD de 0 a 10, quanto é que está nesse momento o seu desejo de consumir algum alimento. Você pode tanto pegar o alimento e trazer ele na sua frente, olhar para ele, ou simplesmente pensar em algum alimento que você costuma ter esse vício, esse desejo compulsivo, e ao pensar nisso você avalia quanto é que fica o seu desejo, de 0 a 10, 0 nenhum desejo e 10 um desejo irresistível e insuportável que você precisaria consumir isso agora. Então, feito isso, nós vamos avaliar depois da rodada, a cada rodada, para quanto que abaixa, para você ter esse parâmetro. Para a compulsão alimentar é um pouquinho diferente do tratamento para ansiedade padrão. Na verdade, você pode até usar as mesmas sequências, só que dessa forma que eu vou te ensinar aqui, ela é mais específica para a ansiedade da compulsão alimentar. Os primeiros 2 pontos que nós vamos usar vai ser o ponto do dedo indicador, o canto da unha. Então você vai fazer o tapping aqui, pensando no alimento em si. Cerca de 5 a 10 batidas. E depois aqui do lado da mão, onde seria o golpe do karatê. Com 2 ou 3 dedos, pega essa faixa e bate. Pensando no alimento que você sente a vontade de comer. Esses 2 pontos servem para eliminar a toxina que, porventura, esse alimento tenha e seu corpo seja sensível. Fazendo isso, neutraliza essa toxina, seu corpo se purifica e torna os próximos pontos mais eficientes no tratamento. Então, comecei aqui, pensando no alimento, depois no lado da mão, e o terceiro ponto abaixo do nariz. Então, o segundo ponto e o terceiro, o lado da mão, do karatê, e o abaixo do nariz, servem para tirar bloqueios ao tratamento, que é o conceito que o Dr. Callahan descobriu e chamou de reversão psicológica. É a causa da nossa autossabotagem, aquilo que porventura está fazendo você se autossabotar, fazendo você comer mais e não querer parar de comer. Então, tiramos as toxinas do dedo indicador ao lado da mão e tiramos os bloqueios no lado da mão e abaixo do nariz. Agora em si vem a parte que trata os desejos, a parte que trata o vício psicológico, que seria essa sequência, abaixo do olho. Então eu estou agora pensando na minha vontade de comer tal alimento. Depois, abaixo da axila. Aqui você desce 10 centímetros para baixo da axila, mais ou menos na altura do mamilo, ou no caso das mulheres, da alça do sutiã. Então você bate, pensando no desejo do alimento. E o próximo ponto da clavícula. Partindo do centro da clavícula, onde forma esse pequeno V, desce 1,5 cm a 2 e vem 1,5 cm a 2 para qualquer lado. Faz o tapping nessa região, pode juntar todos os dedos e pegar essa área. Então essa é a sequência completa. Depois fazemos o procedimento Gama 9 para equilibrar os 2 hemisférios do cérebro e repetimos essa sequência de novo, formando assim uma rodada completa. Eu vou demonstrar agora o procedimento Gama 9. Ele vai utilizar o tapping no ponto gama, que fica entre os tendões do dedinho e do dedo anelar, nas costas da mão. Então, com 2 ou 3 dedos eu pego toda essa faixa e vou o tempo todo bater aqui, focando o pensamento no alimento que eu quero superar a compulsão. Então, é chamado de Gama 9 porque você vai realizar 9 ações enquanto faz o tapping no ponto gama. Essas 9 ações são muito simples e até um pouco engraçadas, mas cada etapa tem um motivo. As 6 primeiras você vai movimentar os olhos em diversas direções. Cada ângulo que você olha está ativando uma área do cérebro, como se estivesse rastreando em que parte do cérebro está registrado esse seu desejo por esse alimento. Depois o procedimento 7, 8 e 9, que é a parte mais lúdica, para ativar o lado direito do cérebro, que é o lado intuitivo, musical, o lado emotivo, nós vamos cantarolar um trecho de uma melodia. Então, por exemplo, esse pedacinho do Parabéns para Você já tem 4 tons e ativa bem o lado direito. Poderia ser qualquer
melodia, mas essa é mais simples de guardar e mais rápida. Depois, para ativar o lado esquerdo, contamos até 5. 1, 2, 3, 4, 5, que é o lado racional e linear. E repetimos o lado direito ativando através do cantarolar. Então as 9 ações ficam da seguinte forma. Tapping no ponto gama. O tempo todo pensando no desejo do alimento, eu fecho os olhos, abro, olho na diagonal para baixo, diagonal para o outro lado, giro os olhos em um círculo, giro os olhos ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, esse é o Gama 9. Bem simples, é só isso. E ele serve para equilibrar os dois hemisférios, sintonizar melhor o cérebro, aonde que está registrado o seu desejo, a sua compulsão alimentar. E depois repetimos os pontos que fizemos antes. E assim completamos uma rodada do TFT para compulsão alimentar. Algumas orientações importantes para o Gama 9. Observa se você bate o tempo todo. É muito comum no começo a pessoa mexe o olho e esquece de bater. Lembra de deixar a cabeça parada e mexer apenas os olhos. Não é a cabeça que gira, são os olhos. Às vezes a pessoa vai ter essa tendência de não mexer o olho, mexer a cabeça. Então observa isso, tá? E fazendo agora uma rodada completa para você. Vamos supor, meu desejo de comer chocolate agora vai estar em 8. Aliás, vou pedir para você, pensa no seu principal alimento que te mais desperta desejo. E observa quanto que te dá vontade de comer ele agora. Mais ou menos dá uma nota. E aí então vai acompanhando comigo essa sequência. Pensando nesse alimento, bate no dedo indicador. Lado da mão. Abaixo do nariz. Abaixo do olho. Foca o pensamento no seu alimento. Abaixo da axila. E abaixo da clavícula. Vamos para o Gama 9. Tap no ponto gama nas costas da mão. Foca o pensamento naquele alimento. No desejo por ele. Fecha os olhos. Abre. Diagonal para baixo. Para o outro lado. Gira os olhos em um círculo. Ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. E repete a sequência. Dedo indicador, esse alimento, esse desejo. Lado da mão. Abaixo do nariz. Abaixo do olho. Abaixo da axila e clavícula. Tanto faz se você usa o ponto de um lado ou do outro, o efeito é o mesmo. Pode usar os dois se você quiser, tanto faz mesmo. E agora que você completou uma rodada, pense de novo naquele alimento e veja como é que está o seu desejo agora. Veja se ele diminuiu e para quanto, ou se não diminuiu, quanto que está. Então, mentalize ele à sua frente ou pegue ele na sua frente e veja. Se você baixou um pouco, por exemplo, estava 8, baixou para 6, vai repetindo mais vezes. É simples assim. Em 2 ou 3 rodadas, o seu desejo zerou. Agora, uma coisa importante. Compulsão alimentar é algo crônico. Então, você vai precisar repetir isso toda vez que vier à vontade. Mas a boa notícia é que cada vez que ela vai voltar mais fraca. Porque quando você aplica, você vai limpar a ansiedade que está por trás dela. E assim ela volta mais fraca. E eu te garanto que se você fizer para todas as vezes que vier à vontade, você aplicar em pouco tempo, alguns dias ou semanas no máximo, você vai ter superado totalmente a compulsão alimentar. Então, mãos à obra e
aplique que você vai ver os resultados.